Pessoal, esse é um trabalho de término de conclusão de curso da Univesp. Eu sou o Joselio Santana e esse meu trabalho ele tem como objetivo tentar colocar para nós, seres humanos em todos os sentidos, né? Tanto trabalhadores, operários, como empresários, que tudo tem que ser em volta e em prol do ser humano. Parece difícil, mas não é impossível. Então vamos lá. Primeiro, nós temos aqui, dizendo sobre a liderança do engenheiro de produção, né? É um estudo sobre a ótica da constituição de equipes e a valorização do lado humano das relações no desenvolvimento de projetos integradores da Univesp. Então, o projeto integrador da Univesp serviu para a gente ter uma ideia, né, de como está a nossa sociedade e quanta coisa tem por fazer. Mas a gente não pode esquecer que em tudo tem que haver um retorno. E esse retorno, a primeira preocupação que vem em mente é o retorno financeiro. Que das pessoas, dos empresários, dos empreendedores, e tem que ser. Só que uma coisa fundamental a gente não pode esquecer. A minha frase, que eu fico inquieto, né, com determinadas coisas, né, ela diz o seguinte: a ditadura do capital, da ganância e da corrupção esquece do capital humano. Isso é um tremendo engano. De fato, é verdade. Pois vejam, qual que é o nosso primeiro objetivo? Vamos montar uma empresa para lucro para ganhar dinheiro. Mas e aí? Ganhar dinheiro e o quê? Você vai ganhar dinheiro, né? Normalmente a gente está esquecendo de alguma coisa que é fundamental do ser humano. Ganhar dinheiro com quem, né? E como e quanto. E por outro lado, né, para quem é empresário, pensa assim, e o funcionário, eu não tenho empresa, eu quero que se dane, eu quero ganhar o meu, não é bem assim. Tá? Então, baseando nessa frase, tá, nós temos aqui um gráfico do capital financeiro, né, e o capital humano, e aqui que seria o lucro. Normalmente, a gente tem demanda, né, produtiva, esses negócios todos, a gente vem aqui, vai achar o ponto de equilíbrio nessa para isso. Esquece desse. Tá? E o ponto de equilíbrio tem que ser sempre o ser humano. Ou seja, na verdade, né, essa reta aqui, né, essa reta aqui do raio, né, é que tem que ser mantida. Não podemos fugir desse raio que lucrou, beleza, imediatamente reverter para o ser humano. Está sendo revertido? Não, opa, então dá uma parada. Porque senão nós vamos ocorrer no seguinte: lucrou demais, o dinheiro demais, só que esquecemos que o ser humano está vindo aqui, diminuiu, e você não tem a sustentabilidade. Muito dinheiro, pouco ser humano participando disso, a grande maioria sem nada, né? Sem um mínimo de condições de trabalho para essas coisas tudo. Então, diante disso, fica a minha inquietação. Agora, o que ocorre? Ocorre que o ser humano, ele tem que estar focado na sua sustentabilidade. Esse ser humano, ele pode ser um empresário, pode ser um trabalhador. Nós fizemos um gráfico aqui, e observando os ciclos de caracterização das atividades produtivas, né,
pouco deram importância ao ser humano. Sempre produzir. E o que ocorre? A cada 20, 30 anos, a gente tem uma transformação, né, na sociedade, com muitos produtos produzidos, muitas formas de produção, né, muitas maneiras de se produzir. E não foi dada, isso vamos produzir e o restante, o resíduo disso, onde que fica? Não foi dada a devida importância. Então, sem dúvida, o engenheiro de produção é que vai ser o gestor e o principal protagonista para todas essas etapas de produção, independente do período. Então, vai competir a ele, né, fazer Só um minutinho. Então, Makarenko fez esse quadro e ela explica. E os ciclos de caracterização do pessoal nas atividades produtivas são geracionais, ou seja, ocorrem num período de 20 a 30 anos no máximo. Então vamos à premissa para a época atual. A comunicação estimulou o homem a buscar razões para o trabalho e sinalizou com a perspectiva de consumo como um caminho para sua realização. Mas a contemporaneidade, o contexto desumano e o desemprego estrutural revelaram um grande dilema com relação à figura do indivíduo e sua posição na sociedade e nas organizações. Então, o que Macareno quis dizer? Desde o século XX, né, até o momento atual, existem as transformações, né, são cíclicas e as relações organizacionais mudam. Tá? E a cada período desse temos transformações. Estágio atual, né, se na década de 20 tinha um operário braçal e fazia sem pensar, produzia, recebia ordens e simplesmente cumpria, sem saber e muitas vezes até nem o que estava fazendo e para quê. Hoje em dia, não. No estágio atual, nós já temos a tecnologia pintando aí, né? Já vivinha. Tá? E tecnologia comunicacional, né? Essa que eu estou falando, ela dá ênfase no conhecimento, na capacidade de adaptação e aprendizagem. Hoje em dia, a relação do trabalhador está mais para inovador e empreendedor. Isso também cabe aos patrões de uma forma geral. Tem que ser inovador, empreendedor e está sempre se atualizando, porque, como dizem por aí, não tem volta. Com isso, a gente está num momento de ruptura seríssima, né? Vimos aí falar, não estou citando aqui, mas vou falar agora, na indústria 4.0, que está numa transformação profunda com relações a emprego, forma de se trabalhar. Então o momento é de ruptura mesmo. E para isso, e por isso, o engenheiro de produção que adquiriu essa visão do projeto integrador vai ser uma pessoa de destaque e vai ter uma forte influência nessas relações para o bem comum, né? Quanto às questões das pesquisas,
como metodologias ágeis auxiliam e auxiliaram e vão auxiliar na atuação do grupo de alunos e situações de criações para a materialização de projetos integradores. Essa é uma das questões. A outra questão, de que forma a atuação individual e da liderança é comunicada, como ferramenta de gestão de projetos auxiliaram a equipe na tarefa de gerenciar as etapas do projeto, controlar a produtividade durante as tarefas. A justificativa, né, é contribuir para o fortalecimento da prática didática de proposição de PIs no curso de engenharia da Univesp, estabelecer o estudo de questões relevantes no contexto da engenharia de produção, em especial aquelas, né, em especial as que se enquadram no temas da área 8 da engenharia do trabalho, dentro das temáticas concernentes à área, e buscar entendimento das práticas já estabelecidas na liderança em engenharia, especificamente no tópico que focaliza projeto e organização do trabalho. O objetivo geral, né, foi descrever a execução dos projetos integradores do curso de engenharia de produção da Univesp, pontuando o papel do grupo de trabalho, né? E o objetivo específico é explicar possíveis ferramentas de auxílio na comunicação e na atuação dos integrantes do grupo no desenvolvimento do projeto integrador e possivelmente replicáveis para engenheiro na organização e desencadeamento de ações e integração de equipes. O projeto integrador trata-se de uma atividade pedagógica orquestrada com a finalidade de proporcionar ao estudante um ambiente acadêmico onde os conhecimentos teóricos se fundem com a prática, possibilitando uma simulação de papéis, numa dinâmica de produção de projetos. A metodologia adotada para este fim pela instituição de ensino foi a Design Thinking, caracterizada como uma metodologia ágil para projetos de uma forma geral, e que será melhor descrita adiante. Segundo Soares, os processos de gerência de projetos podem ser organizados em 5 grupos, cada um deles contendo um ou mais processos. Um processo de iniciação, processo de planejamento, processo de execução, processo de controle e processos de encerramento. Essas metodologias ágeis que foram utilizadas, né, principalmente o Design Thinking, mais detidamente, são metodologias que otimizam a comunicação, tomada de decisão e sucesso na entrega final dos projetos em equipe. Nós temos o Design Thinking, o Scrum, o PMBOK. O Design Thinking Design Thinking, a imersão, a análise e síntese, a ideação e, por fim, a prototipação, o protótipo propriamente dito, né? Foi o que foi utilizado durante todos os projetos integradores. Design Thinking nos PIs, né, tem a criação de controle de etapas do trabalho, as imersões em reuniões presenciais e virtuais funcionavam para um brainstorm, com uma tempestade de ideias nos grupos, onde cada um contribuía e argumentava defendendo suas ideias, até a materialização do cronograma de ações, negociado e mediado pelo próprio grupo. A liderança de engenharia no processo de iniciação, nesse caso, estava fora. Mas o toral de palpite dos novos projetos integradores, que é o brainstorm, sempre esteve presente. Por isso, o sucesso dos projetos integradores.
Aqui vemos uma figura, né, nós podemos pensar. O trabalhador ali sobrecarregado, cabisbaixo, do outro lado um chefe comandando. Então são processos comunicacionais falhos, sem liderança, ou com a liderança pesando nos objetivos da ação. E isso não compactua com o que foi pensado para o projeto integrador, lógico. Sobre liderança, Ralph Gramin diz que o projeto bem-sucedido é um processo contínuo de aprendizagem que se desenvolve principalmente por meio de experiências no trabalho. E, contudo, a experiência sozinha, sem uma análise efetiva, não tem sentido algum, né? O sistema de gestão de competências, definidas como conhecimento, habilidade, comportamento e qualidades pessoais, possibilita a criação de um capital intelectual na empresa, maximizando os talentos existentes e descobrindo aqueles com potencial a ser desenvolvido, segundo Marx. Sendo assim, entende-se que as competências e a capacidade de adaptação e aprendizagem são fatores-chave para o sucesso individuais e de equipe em desenvolvimento de trabalhos conjuntos. Que nessa figura podemos verificar o que é o trabalho em equipe, o que é a participação da liderança. Veja vocês aqui, o chefe dando uma ordem, o líder, né? E já aqui ele está apontando a direção, mas por outro lado pegou um remo e está ajudando a chegar nos objetivos. Com certeza vai ficar menos pesado. É essa a função principal da liderança num grupo. Os líderes devem estar por dentro disso. Hoje em dia, mais do que nunca, tem que ser participativo. E o engenheiro de produção vai ser papel fundamental nessa questão. A ferramenta Scrum, ou Scrum, como dizem, foi baseada num esporte aí, chamado rugby, né, que a gente não tem muita difusão dele por aqui. Mas é o seguinte, a ideia é derivada de gestão de projetos de programação e bancos de dados que auxiliam e potencializam o desenvolvimento de projetos, dando aos integrantes de uma equipe uma visão clara do projeto, as etapas já desenvolvidas em andamento e a fazer. Esse está sendo analisado por ocasião desse trabalho, pois não figurou principalmente ao longo do curso. Framework, tradução informal do termo, dá o significado de folha de trabalho, ou uma estrutura de trabalho, uma organização. No decorrer dos PI, a gerência de pessoas, elementos do grupo e processos em andamento se deu numa dinâmica semelhante. O papel do Scrum Master definir as tarefas e a ação da equipe. No Design Thinking, como metodologia orientadora, os papéis e controle foram registrados e controlados na delimitação do cronograma de trabalho. No PMI Box, as organizações executam trabalho, o trabalho envolve serviço continuado e projetos, né? Embora possa haver superposição entre os dois, serviços continuados e projetos possuem muitas características comuns. Por exemplo, ambos são executados por pessoas, restringidos por recursos limitados, planejados, executados e controlados. Os projetos são frequentemente componentes críticos da estratégia de negócio da organização. Por fim, vamos à consideração final, né? O papel dos PIs na formação dos engenheiros de produção da Univesp
destacadamente o de possibilitar a cada aluno a autonomia e a experienciação da liderança na organização de processos de forma muito relevante. Com essa pesquisa, obteve-se maior aprofundamento no entendimento conceitual dos modelos mais atuais de gestão de pessoas e ferramentas de controle de desenvolvimento do trabalho em equipe, delimitando o papel da engenharia. Enfim, isso foi fundamental. O projeto integrador da Univesp, para mim, foi um diferencial e o futuro vai dizer que foi uma coisa muito boa. Assim que os primeiros engenheiros formados começarem a realmente fazer parte, né, das atividades na sociedade do modo geral, participar, tenho certeza que muito retorno, muita alegria vai dar ao pessoal. Uma coisa fundamental e aumentou o conhecimento de todos nós. E acredito ser a engenharia de produção a profissão que vai dar um up e vai dar uma definição e encontrar os resultados para que os dois eixos que foram mencionados no começo, o eixo do sistema capitalista e o eixo dos trabalhadores, e ambos são compostos por seres humanos, vai ter ou melhor dizendo, um norte, e vai ter um equilíbrio, e vai ter uma sustentabilidade para as duas partes, né, para todos, para a sociedade, e acredito virá muita alegria e muito sucesso por aí. E por aí eu fico, e agradecendo a todos da Univesp, principalmente os colegas que ajudaram na confecção dos PIs e desse trabalho, respondendo às questões, dando ideias. Foi muito bom. Muito obrigado a todos.